Boa tarde, bem-vindos ao Repensamentos número 42, o 14º desta segunda temporada, para mais uma conversa sobre sustentabilidade e o mundo pós-pandemia. A conversadora de hoje licenciou-se em Direito na Universidade de Lisboa em 1992, ano em que começou logo a trabalhar também no Gabinete para os Assuntos Legislativos de Macau, tendo participado nas negociações do Grupo de Ligação Conjunto Luso-Chinês na fase de entrega daquele território à China. Não há de ter sido simples. Em 2001 passou para a Direção Regional do Ambiente e Ordenamento do Território no Algarve e a seguir para as funções de diretora do Departamento de Relações Internacionais do então denominado Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território. Em 2014 começou a exercer as funções de Secretário-Geral do Ministério do Ambiente, primeiro em regime de substituição, sendo esse mesmo o seu cargo efetivamente desde 2018. E é por inerência que desde 2017 é diretora do Fundo Ambiental, afinal, a razão principal para termos nesta nossa conversa. Boa tarde, Alexandra Carvalho. Muito boa tarde e muito obrigada pelo convite para aqui estar, é com muito prazer que o faço. Ora é essa, obrigado eu, e aliás até porque dado o papel central do Fundo Ambiental nas políticas e nos programas e projetos de sustentabilidade em Portugal, nós desafiámos a Alexandra para conversar não apenas num, mas em 2 episódios, portanto obrigado por aceitar este duplo desafio. Alexandra, como acontece sempre, começo por lhe perguntar como é que tem estado a viver esta fase, confinamento, pandemia, tanto pessoal como profissionalmente. Bem, tem sido uma fase, tem sido um ano, e já lá vai um ano, tem sido um ano muito exigente em termos profissionais, algo exigente também em termos pessoais, apesar de, felizmente, os meus filhos já terem uma idade que não exigem tanto como exigiram os filhos, pessoas com filhos mais pequeninos, em que de facto aí o apoio teve que ser total. Os meus filhos já são adolescentes e portanto não exigem tanto, exigem um acompanhamento, mas uma atenção diferente. Em termos profissionais, digo-lhe que foi com muita surpresa e com muito agrado que eu percebi neste ano que temos de facto uma Secretaria-Geral do Ambiente que só foi criada porque o Ministério, como sabem, em 2011 sofreu uma fusão com o Ministério da Agricultura e nessa altura a Secretaria-Geral do Ambiente também deixou de existir e, portanto, foi criada uma única Secretaria-Geral, como aliás fazia sentido. No entanto, depois passado 2 anos, o Ministério do Ambiente ressurgiu como uma entidade própria e a Secretaria-Geral foi então só criada nessa altura, portanto estamos a falar de 2014. E desde essa altura tivemos que constituir uma equipa e que fazer algumas coisas e vou dizer aqui do zero. E, portanto, o que aconteceu é que esta Secretaria-Geral, e este ano deu para perceber, é uma Secretaria-Geral muito bem preparada para os desafios do futuro. É uma Secretaria-Geral resiliente, nós conseguimos pôr as pessoas todas em teletrabalho e todas a trabalhar muito bem, dando-lhes todas as condições que precisavam e, de facto, pude valorizar sempre a saúde das pessoas em primeiro lugar, porque se as pessoas têm saúde, as pessoas trabalham e fazem bem. E, portanto, tem sido muito, claro, é exigente, todos os dias há exigências, as pessoas são todas diferentes umas das outras, mas temos sido, é com muito prazer que digo e que valorizo muito a minha equipa e com muito orgulho digo que são a minha equipa, porque têm sido espetaculares e não temos parado mesmo. E notou aumentos de produtividade? Não notei aumentos de produtividade, notei é que as pessoas, porque não utilizam aquele tempo de deslocação, não é? O tempo que exigem as deslocações e nós temos muitos trabalhadores que vivem do outro lado do rio e muitos trabalhadores que vivem, por exemplo, temos uma trabalhadora que vem de Santarém e, portanto, notei é que por causa não haver essa necessidade de deslocações, as pessoas de facto trabalham com muito mais eficácia. Sim, e esse tempo de deslocação, pelo menos parcialmente, acabou por ir parar a trabalho, não é? É uma coisa que acontecia muito. Nós já promovemos o teletrabalho há algum tempo numa vertente de mobilidade sustentável, para poupar deslocações. Não o teletrabalho a 100%, obviamente, mas parcial, 1 dia por semana, 2 dias por semana. E uma coisa que os decisores, os empresários nos diziam era, depois nós sabemos lá se as pessoas estão a trabalhar, se não estão a trabalhar, ou isso vai cair a produtividade, etc. O feedback que temos dele hoje em dia é, está tudo a trabalhar mais. E mais horas, até porque pelo menos uma parte do tempo das deslocações reverte para trabalho.
Dúvida, sem dúvida, é mesmo isso, as pessoas às vezes até estão, vamos lá ver, o trabalho aparece feito, nós não estamos a ver as pessoas podem, mas o trabalho aparece feito, agora as pessoas podem o fazer de acordo com os seus horários e também adequar a vida familiar e os desafios familiares, que algumas pessoas com filhos pequeninos então foi imenso, mas as pessoas conseguiram adequar, e a rentabilidade, eu sinceramente lhes digo, eu não tenho aqui um medidor de rentabilidade, mas a rentabilidade e a eficácia não diminuímos, de todo, de todo. Ótimo. Olha, pegando nisto e mudando aqui um bocadinho a ordem às coisas, queria lhe perguntar, quais é que acha que vão ser as principais alterações no mundo pós-Covid? E, além de já termos percebido que esta vertente digital veio para ficar, não é? O que é que acha mais que se vai alterar no geral? Já vamos ao ambiente, mas para já, no geral, acha que isto vai mudar alguma coisa na sociedade, em todos nós? Claramente vai mudar e eu até diria que claramente tem que mudar. Vai mudar as vertentes que já falámos. O teletrabalho veio para ficar. A vertente digital veio para ficar. Nós não precisamos de viajar como viajávamos para ter reuniões. Nós não precisamos nos deslocar a toda a hora aos sítios. Claro que, dizendo isto, também não podemos deixar de ter essa parte. Acho absolutamente fundamental que as pessoas se encontrem. Uma coisa é estarmos juntos, assim, não é? Outra coisa é estarmos a vermos-nos por ecrã. E há pessoas que eu confesso que vejo por ecrã já há um ano. Nunca mais as voltei a ver de outra maneira. E isso não é bom. Não chega. Nós somos animais sociais. A nossa natureza é de proximidade e de queremos tocar e ver e enfim. Portanto, todo não. Agora, há uma parte que veio, e isso claramente traz muitos benefícios até à vida das pessoas, benefícios sociais, benefícios económicos e até benefícios ambientais, não é? Não podemos nunca deixar de ter em conta essa vertente. Portanto, eu acho que a nossa vida vai mudar. E eu acho que há outra coisa que devia mudar, e eu acho que já está a mudar. As pessoas têm que cada vez mais ouvir o que a natureza nos está a dizer. Porque esta pandemia não foi não foi criada, mas de facto é um alerta da natureza a dizer, atenção, não deem tudo por adquirido, porque pode haver aqui, há fatores de risco muito grandes e nós temos que ouvir a natureza e temos que cada vez mais valorizar a natureza, valorizar o que temos, tratar bem os recursos naturais, e eu acho que as pessoas também já ouviram isso, muita gente já ouviu isso e muita gente está a repensar os modos de consumir, não só os modos de trabalhar, não é? Mas os consumos, aquilo que consome, aquilo que come, aquilo que bebe. Enfim, eu acho que eu acho que a nossa vida vai mesmo mudar. E é bom para as metas ambientais, é mesmo muito bom, como sabe. Mas a questão é que eu no ano passado estava mais esperançoso do que agora. No início estava mais esperançoso do que agora. Porque, sim, notava-se e tem-se notado uma evolução de mentalidades acelerada, isto realmente, como diz. Agora, eu, por outro lado, tenho algum receio que aquela decalagem que existe sempre entre a evolução das mentalidades e depois isso traduzido em comportamentos melhores, tenho algum receio que essa decalagem também esteja a aumentar, ou seja, as pessoas já ganharam consciência, mas agora outros valores se levantam e não estão... Acha realmente que isto se vai traduzir rapidamente também em melhores comportamentos, em menor pegada, em menos consumismo, em menos desperdício? Nós temos mesmo que achar isso e essa tem que ser a mensagem. Nós temos mesmo que achar isso e nós temos mesmo que acreditar que isto vai acontecer e só depende, e as pessoas têm mesmo que se convencer que depende acima de tudo delas. O maior desafio, eu vou-lhe dizer qual é o maior desafio que, na minha opinião, existe na área ambiental. É mesmo esse que falou, da mudança de comportamentos, da mudança de mentalidade e depois comportamentos. As mudanças de mentalidades não se fazem assim, não é? Por mais projetos de educação ambiental, há quanto tempo os nossos filhos na escola estão a ouvir falar disto? Há quanto tempo, não é? Mas não é só uma questão de mudar comportamentos. A primeira coisa é, disse bem, a mudança de mentalidade. Agora, nós temos que... E isso tem mesmo que acontecer. O desafio da economia circular é mesmo o maior desafio, porque ele está todo assente numa mudança de paradigma económico e numa mudança de paradigma de mentalidades que vai arrastar
a mudança que é necessária. Agora, eu não posso, como dirigente do Ministério do Ambiente, onde trabalho há 20 anos, e como mãe, eu não posso acreditar que as pessoas não tenham definitivamente tomado consciência que é necessário mudar. E o mudar não significa perder qualidade de vida. Antes, pelo contrário, significa melhorar a qualidade de vida. Pois, mas enquanto nós vamos tendo estes discursos, ao mesmo tempo vamos continuando a ter algum apelo ao consumismo, não é? Fica a nota de que tem um bocadinho mais de esperança do que eu. Eu, como lhe digo, no ano passado, durante o primeiro confinamento, eu estava realmente espantado. As pessoas estavam realmente a ir à procura de melhores fontes de informação e a ganhar consciência da pegada que temos tido. Mas, entretanto, como eu costumo dizer, o homem é o único animal que cai no mesmo buraco 3 vezes. E viu-se agora, com este segundo confinamento foi necessário porque nós rapidamente esquecemos, ou fizemos-nos esquecidos de como tínhamos que nos comportar para evitar isto. E em relação aos comportamentos ambientais e de sustentabilidade, eu tenho algum receio, até porque eu vou sentir muito isso. Eu na realidade, pela nossa forma de atuação, nós damos primazia à experimentação. Nós pomos as pessoas a experimentar coisas para elas próprias evoluírem a sua mentalidade ali na prática. Mas eu noto que depois daí até evoluírem, até mudarem na realidade os seus hábitos, há um desfazamento. Mas fica a nota que está com esperança. e nós tentamos também sempre, e estas conversas são para ser pela positiva. E, portanto... Ouça, temos que ter esperança, não é? Temos que ter esperança, todos os dias trabalhamos para isto. Agora, e há 20 anos que vamos fazendo, e agora com toda aquela agenda que temos e que nos traz mesmo para o centro, como há 20 anos não estávamos, não é? Quer dizer, ambiente era uma coisa que era o último ministério da hierarquia, era assim, normalmente só aparecíamos nos jornais por 2 razões, é porque tinha havido um episódio de poluição ou porque o ambiente estava a dizer não ao investimento económico e não a maior crescimento, enfim. Mas ainda não está acima do das finanças. Agora, mas começa a estar muito, é urgente, vamos lá ver, as pessoas têm mesmo que perceber que o que está em causa não é o planeta, não é o planeta. Eu acho que é a nossa espécie. E, portanto, as pessoas têm que perceber que a sobrevivência da espécie está em causa. E as pessoas têm... Vamos lá ver. Ninguém quer que as pessoas tenham uma vida pior, ou que já tinham, de todo. Agora, as pessoas têm que perceber que têm que fazer diferente e têm que fazer melhor. E têm que ter... Enfim, têm que seguir outro paradigma. Agora, vamos lá ver, eu não sou otimista só por ser. Eu acredito é que nós temos mesmo que ser... o motor disto, temos que puxar isto, o Estado tem aqui um papel muito importante, não é? E, portanto, lá está, eu sou funcionária pública e é essa a mensagem que passo, quero acreditar. E esta pandemia só pode ter, vamos lá ver, mostrou que nós somos mesmo pequeninos, não é? Muito pequeninos. E no mundo natural, a nossa espécie é talvez a espécie mais que tanto pode ser muito interventiva na positiva, mas a ação que tem tido tem dizimado muita coisa à volta e, portanto, nós estamos reféns dessa natureza e estamos mesmo. Se não a tratamos bem, acabou. Ela vai-se fartar de nós, não é? O secalhau ao contar do sol, um dia destes farta-se de nós. Vamos então, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre a fase da China, talvez lá mais para a frente haja algum cabimento, porque tenho alguma curiosidade de como é que terá sido aquela fase, acho muito interessante. Mas estamos a falar de ambiente, vamos para o fundo ambiental. Proponho-lhe deixarmos a parte da mobilidade, que é, digamos, o tema de base da Ecomo de Portugal, da nossa associação, para o próximo episódio, e vamos fazer o segundo episódio praticamente todo sobre mobilidade. Portanto, vamos agora falar de tudo o resto. Começo por perguntar, para já no geral, como vê o papel do fundo ambiental neste contexto, nisto que temos estado a falar? Bem, o fundo ambiental, neste contexto e desde 2017, não é? No ano em que começou a sua atividade, foi criado em agosto de 2016, mas começou efetivamente a sua atividade em 2017, o fundo ambiental tem sido, já é,
e afirmou-se como um instrumento financeiro por excelência do Ministério do Ambiente. Obviamente não estamos aqui não tem nada a ver com o PO-SEUR, não é? Em termos de verbas não tem nada a ver, é uma verba muito menor, mas é um instrumento financeiro que se revelou muito eficaz e ágil na sua ação. Isto porquê? Porque todos os anos são lançados avisos que nesse ano têm que ficar concluídos, alguns não, alguns até têm têm plurianualidade, mas a maioria dos avisos têm efeitos, portanto, os projetos são apoiados, os beneficiários recebem o dinheiro, os parceiros recebem o dinheiro naquele ano, e portanto é um instrumento muito ágil, muito eficaz e onde se vêem os resultados rapidamente, e isso tem sido, quer dizer, antes da pandemia e durante a pandemia nós não parámos, como lhe digo, os avisos foram todos lançados, enfim, dizendo isto, estou a mentir. Porque houve um aviso, por exemplo, que nós já tínhamos lançado em março, quando começou a pandemia, e infelizmente tivemos que o interromper, que foi o selo verde, que já tínhamos 4 edições, era a quarta, portanto 2017, 2018, 2019, portanto era a quarta edição, era muito importante esse aviso, porque no fundo queríamos tornar mais verdes os festivais, dizendo assim, e as festas, não só festivais, apoiávamos também festas, nomeadamente queimas das fitas, e tivemos que interromper porque não houve as festas, não havendo festas não havia. Infelizmente, isso foi um... E é importantíssimo. E aí, desculpe-me este parênteses, eu tenho feito vídeos em eventos desses, em que essa certificação é importante, a sensibilização junto dos organizadores que isso causa é muito importante, mas depois falta ao público em geral. E eu tenho tendência para ser chato, e portanto eu tenho vídeos feitos ao pé dos ecopontos num evento e as pessoas a deitarem as coisas indiscriminadamente ou para o chão ali ao lado. Como é que se consegue, este é que é o parênteses. O selo verde é muito importante, exatamente para os empresários, os empreendedores dessa área começarem a ter melhores procedimentos, e até porque a pegada de um evento desses é muito grande. Eu costumo dizer, o canal Oreca, a mesma coisa, as pessoas que em casa fazem reciclagem, depois no restaurante onde fazem 100 vezes mais resíduos, aí aí é muito complicado, há os procedimentos e depois perde-se tempo e não fazem. E portanto, nos eventos isso é importantíssimo. Como é que se consegue nos eventos, e o selo verde prevê também uma vertente de sensibilização prática imediata para os utilizadores desses eventos? O selo verde prevê, até porque, repara, a ideia aqui é apoiar os promotores dos festivais e das festas, dos eventos mais pequenos, em tentar que não só eles próprios tenham uma outra abordagem, mas as pessoas também. Mas isso que está a dizer, eu também testemunhei, infelizmente, e todos nós. Quer dizer, é incrível como é que as pessoas no século XXI, depois de tudo o que já se disse sobre onde deitar o plástico, o papel, toda a sensibilização que foi feita, e ninguém, quer dizer, e se a área em que tem sido inúmeras as campanhas e inúmeras a educação que se tem feito e a sensibilização, e as pessoas continuam a fazer o que fazem. Confesso, me entristece muito ver a espécie humana portar-se assim, mas ouça, há um limite. Mas havia sempre uma componente no selo verde que era exatamente a educação ambiental. Havia várias medidas, nós apoiávamos várias medidas, medida energia, mas havia sempre uma medida de educação ambiental. Inclusivamente, houve um festival que até fez uma coisa muito interessante, que foi tentar incentivar as pessoas. As pessoas recolhiam os copos todos de cerveja que bebiam, ao fim da noite iam a uma casinha e trocavam-nos por t-shirts antigas dos festivais. Isso teve um grande sucesso, quer dizer, estou a falar desta medida, poderia falar de outra qualquer. É que me lembro. E a utilização do copo reutilizável, portanto, a pessoa compra o copo no primeiro. Mas lá está, fizemos muitos anos, como disse, o selo verde teve 4 anos, 3 anos de edição, e de facto nós chegámos ao 3º ano e ainda continuávamos a ver festivais com uma performance menos positiva. Enfim, e isso de facto é as pessoas, somos nós todos. Olha, esperemos que o selo verde volte rapidamente, que é bom sinal, quer dizer que voltamos a ter eventos. Okay. Como eu estava a dizer sobre o fundamental e sobre a pergunta que me colocou, de facto, nós achamos mesmo que o fundamental tem feito uma diferença, tem sido visível a sua ação,
tem sido muito visível. O nosso compromisso, porque lá está, é um instrumento financeiro muito eficaz e a curto prazo, não é? Em que os efeitos vêem-se, e tem sido um desafio incrível, e tem sido muito, porque é de norte a sul do país, é a ilhas, e tem sido... e depois temos os nossos avisos que se dirigem especificamente aos cidadãos, e se pensar bem, não há muitos avisos e não há muitos apoios que se dirigem diretamente aos cidadãos, e nós temos dois muito importantes. Um é o do incentivo à introdução de veículos de baixas emissões, que já está na sua quinta edição este ano, é incrível, e temos também o apoio aos edifícios sustentáveis, que foi absolutamente esmagador o sucesso, não é? O ano passado. E que é só para cidadãos, esse então é mesmo só para proprietários individuais de edifícios ou de frações de edifícios. Edifícios e frações. Eu esse por acaso tenho aqui também para falar no princípio do segundo episódio. Neste, para ir perguntar, olha, neste momento até, já que está a falar disso, há algum incentivo, algum aviso para muito breve, ou algum que queira destacar, chamar a atenção para as pessoas irem obter informação e candidatarem? Chamava a atenção para este do apoio aos edifícios sustentáveis, mas vamos falar dele, penso que no segundo episódio, não é? Mas olha, podemos trocar a ordem. Em relação a isso, então deixe-me lançar-lhe aqui um venenozinho, que é para quando, e eu sei que isto não tem a ver com o fundo ambiental, mas gostava de ter a sua opinião, para quando exigimos que novos edifícios sejam mais autossustentáveis. É que não estamos, neste caso, estamos a falar, estes avisos são para a eficiência energética, certo? Para os edifícios serem mais eficientes energéticos, ou seja, desperdiçarem menos energia. Mas temos que ir muito mais longe do que isso. Para quando obrigar novas construções, já para não falar muitas das que existem, hipermercados, centros comerciais, os grandes consumidores, as fábricas, mas para quando os edifícios, pelo menos os novos, serem obrigados a ter captação, armazenamento e serem o mais autossustentáveis possível. Não acha que isso é uma vertente muito importante, tanto ou mais que a eficiência? Acho que é uma vertente absoluta, acho que é uma vertente fundamental. Aliás, a pegada do setor da construção, a pegada ambiental do setor da construção é, como sabe, muito grande. E temos que fazer melhor. O Fundo Ambiental o Fundo Ambiental, por acaso, não tem apoiado essa vertente, mas temos aqui no Ministério um outro, e está a ser gerido também pela Secretaria-Geral, o programa e-Grants, que lançou um aviso especificamente para apoiar, para trazer o setor de construção à economia circular, e temos apoiado alguns projetos. Há uma estratégia, como sabe, para promover a requalificação, a construção e a requalificação verde dos edifícios. Enfim, é um processo em curso, mas concordem em absoluto consigo, não podemos só tratar do que já existe, temos que começar a fazer melhor, sem dúvida. Mas a requalificação e transformar os edifícios existentes, e eu por acaso falo também aqui por este edifício do século, em edifícios mais eficientes, tem que ser um desafio, e tem que ser uma prioridade de ação das empresas, enfim, porque normalmente as empresas são donas dos edifícios onde estão, ou mesmo que sejam os edifícios arrendados, têm essa responsabilidade de tornar os edifícios melhores. E sim, é absolutamente fulcral. O Fundamental não tem apoiado, e este ano não se prevê que apoie. Pois era isso que eu lhe ia perguntar, essa vertente ainda não vai estar neste aviso, não é? De captação e armazenamento de energia. Ainda não. Esperemos para o ano, porque é realmente importante. Entretanto, em relação à conservação da natureza, existe um programa de remuneração dos serviços dos ecossistemas. Quer-nos explicar este título? Remuneração dos serviços dos ecossistemas. Deixou-me curioso. Remuneração dos serviços de ecossistema. Pronto, como sabem, a área da conservação da natureza e, no fundo, a valorização do território. Portanto, este Ministério tem, no fundo, 3 eixos estratégicos, eu diria: descarbonizar a sociedade, promover a economia circular e valorizar o território. Neste eixo, valorizar o território, é aqui que nós temos a conservação da natureza, porque achamos que, de facto, e valorizar o território, não só valorizar os territórios rurais, não é? Que bem precisam, como sabemos, mas também reinventar a cidade. E aqui pega-se um bocadinho com a conversa que tivemos sobre os edifícios. De
facto, esse programa Valorizar os Serviços de Ecossistemas, nós o ano passado lançámos a primeira fase desse aviso. O que é que nós entendemos? Estes avisos são dedicados exclusivamente aos espaços rurais e à floresta. Como sabemos, os espaços rurais e a floresta são suportes necessários à vida depois nas cidades, não é? Os designados serviços de ecossistemas, eles prestam serviços que, quer a floresta, bem, a floresta são consumidores de carbono, como sabemos, muito importantes, a descarbonização não se faz, e o nosso país não vai ser neutro a carbono, tem aqui a componente não é, do consumidor da floresta, as florestas dão o seu contributo e podem, e são não têm sido tão desbastadas, não? Isso, e é isto que estes avisos pretendem fazer, realmente valorizar aquilo que lá está, porque o que é que tem acontecido nos últimos anos? Eu não preciso de estar, o nosso território tem estado ao abandono e os territórios do interior têm estado ao abandono e de facto 2017 foi aquele ano devastador em que todos percebemos que não podíamos continuar, é só pena termos só percebido naquela altura. Ora bem, remuneração, portanto, a primeira fase do programa Remuneração de Serviços de Ecossistemas e em Espaços Rurais, em que o que é que nós estamos a fazer? Estamos a reconhecer exatamente o contributo que a floresta pode dar ao bem-estar da sociedade. Começámos por um programa piloto e o fundamental tem muito esta vertente, muitas vezes para ser o acelerador, primeiro tem que ser o acelerador criando um projeto piloto que depois pode ser replicável. E o que é que fizemos? Apoiámos os proprietários florestais num valor global acima dos quase 3,5 milhões de euros, em troca da garantia de um fluxo de serviços aprovisionados pelos ecossistemas e que beneficiam a sociedade. Este programa piloto vai especificamente apoiar os serviços de ecossistemas na Serra do Açor e no Parque Natural do Tejo Internacional e que, no fundo, vamos apoiar medidas que visem restaurar, valorizar, proteger a biodiversidade nessas áreas. Os proprietários são obrigados a assegurar o planeamento, a execução, a gestão e a avaliação da intervenção por um prazo de 20 anos consecutivos. Portanto, não é amanhã, é 20 anos, porque estas coisas, os efeitos não se fazem sentir logo, e têm mesmo que garantir os objetivos ambientais e criar uma estabilidade necessária para alavancar uma nova dinâmica socioeconómica e ambiental dos espaços rurais. Portanto, a vertente ambiental, a vertente social e tentando dar uma nova vida e trazer novamente as pessoas a esses espaços. Esta política de remuneração dos serviços de ecossistemas em espaços rurais surge também como uma resposta, de facto, a uma economia de baixa rentabilidade, pouco resiliente face à agudização dos problemas ambientais, sociais e económicos nos espaços rurais portugueses e, portanto, parece-nos um aviso muito interessante e que está já em curso, como eu disse, começou ano passado e vai se prolongar durante os próximos 20 anos. Quando é que será a segunda fase? Portanto, a segunda fase está prevista avançar já este ano. Não lhe sei dizer especificamente quando é que há sair o aviso, mas está previsto avançar já este ano. E tem uma vertente de incentivo à plantação de espécies autóctones? E à plantação de espécies autóctones, claramente. Que é importantíssimo, não é? É muito importante. Andamos a trazer coisas do outro lado do mundo para plantar aqui e depois sabe-se lá porque não funciona bem, não é? E tem aquela vertente de voltar a apoiar aqueles serviços que as florestas nos dão. Repare, Portugal era um país, era dos primeiros, se não era mesmo o primeiro, produtor de resina. Porquê é que abandonámos isso? Porquê? Não terá sido o eucalipto a ocupar esse lugar? O abandono disso significa que foram perdidos empregos e que foi perdida a rentabilidade económica para o nosso país e os territórios foram abandonados, portanto, mais incêndios e mais tudo aquilo que não deveria acontecer. E esses erros, digamos, têm sido iniciativa nacional ou também acontecem um bocado no âmbito da União Europeia e das exigências da União Europeia? Como aconteceu com as pescas, por exemplo, e coisas assim do género. O abandono, diz-me? Não é o abandono, estes erros, por exemplo, o deixarmos de produzir resina e por aí fora, foram erros nacionais diga-me. Bom, eu não consigo de todo responder a essa questão. Eu acho que foram, posso tentar.
Sinceramente, eu acho que foram os últimos, sei lá, os últimos 30 anos de políticas de vários governos sucessivos, porque durante 30 anos, felizmente, somos uma democracia, tivemos vários governos, portanto, vários ocuparam não é, tiveram no governo e ninguém soube olhar para a floresta com o olhar que ela de facto merece. Para a floresta, e não estamos a falar da floresta, mas estamos a falar também do nosso interior. Ou seja, é inacreditável. Eu nasci na Guarda. Nunca vivi lá, mas a minha família tenho lá família, tenho lá casa e vou lá. É inacreditável aquilo que há 20 anos eram aquela região e aquilo que é hoje. E o que é que se fez para chamar as pessoas para aquelas regiões? Fez-se pouco ou nada. Pronto. Somos todos culpados, eu diria. Que é aquilo que se diz. Não se pode dizer mais nada. Em termos de pessoas, somos cada vez mais um país litoral, o que é lamentável, e se calhar nessa sua zona nota aquilo que nós notamos um bocado pelo país inteiro, que é, eu ponho-me a lembrar, espera, isto era uma floresta, agora só lá vejo pedras e baixa vegetação, não é? Não há recuperação. Eu lembro-me do grande incêndio de Sintra, já não me lembro se eram 40 anos, coisa assim talvez, e há ali muitas zonas que nunca foram reflorestadas. Como é que isto é possível? E agora, os governos que tivemos, mas eu aqui não posso deixar de dar uma nota ao seguinte: a PAC que temos tido. A PAC. Ouça, a PAC, eu vou evitar ser demasiadamente crítica, mas não posso deixar de dar uma nota. A PAC não tem favorecido nada, a política agrícola comum, não tem favorecido nada a nosso tipo de agricultura, porque repare, a nossa agricultura nunca foi uma agricultura, era uma agricultura de latifúndios abaixo do Tejo, não é? Sim. Mais ou menos. O resto era pequena. Isto era pequeno. O que se fez, mesmo, e estamos a falar de agricultura, estamos a falar também de produção dos produtos, de utilização dos produtos florestais. O que é que se fez? Quais foram os incentivos que foram dados? Como muito bem disse, os únicos incentivos foi para o outro lado, foi para a produção de pasta de papel, não é? E o resto. E muitas vezes, eu acho que essa a sensação que se tem, e se calhar verdadeira, é que nós ficamos deslumbrados com o dinheiro que vem de Bruxelas, mas muitas vezes não vemos qual é a moeda de troca. Nós, durante os anos 90, tivemos a receber dinheiro para mudar a nossa agricultura para pior, mudar as nossas pescas para pior, no fundo para irmos parar a um todo europeu que a nós não nos favoreceu nada. Esse dinheiro saiu-nos caríssimo. E estamos agora a pagar a fatura, não é? Pois, quer dizer, não teríamos o país que temos também sem o dinheiro da União Europeia, mas de facto, eu digo-lhe, e isso a PAC exigia aqui um programa só, uma conversa muito longa só sobre isso, mas não comigo, estou do outro lado, claramente. Sim, claro. Mas só para dizer aqui uma coisa, como é que a PAC que se está a discutir atualmente coloca como um dos critérios de elegibilidade para apoios, não ter ao seu serviço o agricultor cidadãos que possam estar, que possam não ser legais no país? Como é que isto é um critério? Isto estão a reconhecer que o fizeram no passado. Como é que isto pode ser um critério? Então, mas a União Europeia não é um conjunto de países democráticos em que os direitos humanos estão a dizer que quê? Que se emprega pessoas que de facto quase que são escravizadas? Se calhar sim. É um atestado, não é? Mas bem, não vamos falar daquilo. Não posso Avancemos. Ora bom, como sabe, nós na Ecomu temos particular intencionalidade, vamos falar no episódio a seguir, mas também na educação ambiental. Nós somos parceiros das ecoescolas, por exemplo. Infelizmente, fizemos o protocolo em janeiro do ano passado e a seguir entramos em pandemia, fecharam as escolas e, portanto, não temos estado a fazer as ações com eles, mas já fizemos várias coisas antes mesmo do protocolo. E, portanto, somos grandes fãs da educação ambiental para todos, porque os adultos também precisam de reeducação ambiental, mas eu costumo dizer, eu gosto particularmente de trabalhar com crianças, porque nós temos que ser reformatados, não é? Nós burro velho não... Vamos dizer assim, o burro velho tem muita dificuldade em aprender línguas. Nas crianças, não só
é mais fácil passar-lhes a mensagem e consciencializá-las, como inclusivamente depois estamos a pôr, como eu costumo dizer, grilos falantes lá em casa. Eles depois vão lá para casa reeducar os pais. E, portanto, nós damos muito valor à educação ambiental. E por isso quero pedir para nos falar um bocadinho dos programas Saúde, Qualidade e Cidades e Comunidades Sustentáveis, Produção e Consumo Sustentáveis, Proteger a Vida Terrestre. Isto são 3 programas, 3 avisos no âmbito da educação ambiental. Diga-nos o que quiser sobre isto. Olha, dizer-lhe em primeiro lugar uma coisa que eu acho que tenho mesmo que dizer, porque eu estou no Ministério do Ambiente há 19 anos e, portanto, tenho mesmo que dizer, a área da educação ambiental, e não vou falar do antes, se bem que eu sei que o antes era melhor do que quando eu cheguei. Na altura que eu cheguei, a educação ambiental neste Ministério era quase inexistente. Os programas de apoio, porque assim, educação ambiental tem que se fazer para fora, não é? Tem que se fazer para fora. E qual é o papel do Ministério? Tem que ser apoiar. Nós não vamos fazer educação ambiental, não nos compete. Quer dizer, a Agência Portuguesa do Ambiente poderia fazer, mas quem tem que fazer educação ambiental são quem está no terreno, quem vive ao pé das populações. E estamos a falar de uma área que eu acho que com o fundamental, de facto, foi levado ao seu expoente quase máximo. Isto porquê? Porque desde 2017 têm sido sempre publicados avisos, e avisos em que os nossos parceiros são quem deve ser: as organizações não governamentais do ambiente, até as juntas de freguesia, que têm dificilmente, como sabe, têm apoios noutro. E aliámos à educação ambiental a questão também da economia circular, porque os avisos da economia circular, por exemplo, o juntar e o juntar mais, foram dedicados às juntas de freguesia, exatamente, foram muito para a educação ambiental. Portanto, uma área em que eu acho que o fundamental fez mesmo a diferença. E depois tem a facilidade, esta eficácia na ação. São avisos que são lançados em março ou abril e que em novembro têm o seu relatório final. Os projetos têm que estar todos com o relatório final para nós pagarmos. Há alguns que resvalam e depois temos que... Mas enfim, isto, de facto, eu acho que se nota aqui a intervenção do fundamental na área da educação ambiental e, no fundo, inserida aqui numa estratégia, que foi a estratégia do Sr. Ministro quando chegou, que foi lançar a Estratégia Nacional de Educação Ambiental para o período 2017-2020, está agora em avaliação, não é? A ENEA 2020, e com a ENEA 2020 o fundamental acompanhou, no fundo, as medidas previstas lá: descarbonizar a sociedade, tornar a economia circular, valorizar o território e, neste ponto, de facto, os avisos que lançámos em 2020, focando só em 2020, e eu há bocado estava a passar os olhos por esta nota e estava a pensar, realmente o fundamental e o Ministério do Ambiente têm aqui uma visão que é pena que os outros ministérios não estejam mais atentos. Repare, o aviso foi saúde de qualidade e cidades e comunidades sustentáveis. Está tudo dito. O que é que nós estamos aqui a valorizar? A saúde que foi tão posta em causa de todos nós, não é? Que foi tão posta em causa o ano passado. Produção e consumo sustentáveis, temos que consumir melhor, temos que produzir melhor e temos que consumir melhor. E proteger a vida terrestre. Quer dizer o quê sobre isto? Dizer que têm sido uns avisos com muita adesão. Ouça, foi impressionante. Eu lembro-me de 2017, quando a minha colega responsável pelo fundamental, a doutora Catarina Pinheiro, a quem eu devo aqui uma palavra de, muito apreço por todo o trabalho que ela faz, e é incansável, sempre pronta a aceitar novos desafios, às vezes em circunstâncias bastante complexas, de fazer pela primeira vez, não é? Porque o fazer pela primeira vez é sempre fazer pela primeira vez. E estes avisos, ainda o ano passado, nós tivemos 100 candidaturas para quase todos eles. 100 candidaturas, depois só podemos apanhar 20, 30, 40, mas... E quem são esses candidatos? Desculpe-me interromper, para termos uma ideia do perfil. Organizações não governamentais do ambiente, em consórcio, muitas vezes, às vezes com município, às vezes com junta de freguesia, às vezes com empresas privadas, enfim, mas acima de tudo, repare, e aqueles agrupamentos que não recebem
apoios por via nenhuma e que vêm a jogo e que se juntam em consórcio e que falam com a sua comunidade. Estou a pensar num projeto, o ano passado infelizmente nós normalmente visitamos sempre os projetos quando eles estão a executar, o Sr. Ministro muitas vezes até é convidado, no ano passado pelo fruto das circunstâncias não pudemos e portanto eu não me lembro assim de nenhum projeto, mas estou-me a lembrar de um projeto, eu creio que era da LPN, absolutamente incrível, eram 30 mil euros de apoio, mas que aquilo foi feito, o vídeo que foi preparado, a ligação com as escolas, tudo ali numa comunidade ao pé da Maia, inacreditável. Portanto, eu acho que isto tem muito valor, isto é replicável e isto deixa um lastro da mensagem que nós queremos passar. Deixa-me já agora dar-lhe nota de uma dificuldade. Por exemplo, nós queríamos nos candidatar, mas na realidade com um dos nossos projetos, que era o Ecomove, que era uma coisa para levar às escolas, mas pela maneira como nós fazemos as coisas, não éramos encontráveis, não nos podíamos candidatar, porque era preciso saber quais as escolas... Nós no projeto tínhamos que pôr quais eram as escolas e por aí fora. Quando aqui o princípio era ao contrário, nós precisamos pôr em pé o projeto e depois, consoante o dinheiro que tivermos, então logo temos X dinheiro, dá para ir a 10 escolas, temos mais dinheiro, dá para ir a 100, e portanto nós não conseguimos ter os destinatários sem saber quanto dinheiro é que tínhamos. E portanto não teve sucesso, foi isso que me está a dizer? Não, nem nos candidatámos porque nós não preenchíamos os requisitos. Nós não podíamos identificar as escolas a que íamos sem saber que dinheiro é que tínhamos. Eu creio que poderá haver, eu estou-lhe a lançar esta alerta não tanto por nós, não é por causa do nosso umbigo, mas muitas vezes há associações como a nossa que funcionam desta forma. Nós temos um projeto, consoante o dinheiro que tivermos, logo se vê a quantos sítios é que podemos ir fazê-lo. Da maneira como estão feitas essas candidaturas, não podemos ser candidatos. Percebe? Quer dizer, podem, eu admito é que não tenham, porque assim, normalmente o apoio do Fundamental é só um cofinanciamento, nós não financiamos a totalidade, mas eu percebo a dificuldade. Eu vou tomar nota e depois falar com a Catarina. Eu na altura, no Smart Cities, inclusive estive a falar com pessoas que colaboram consigo para chamar a atenção no Smart Cities. Eu tenho tendência, ainda estou com tendência a dizer no ano passado, o ano passado foi 2019. Estamos a sair de um parênteses de um ano. Mas porque nós já nos apercebemos de outras associações que têm essa questão também, que é, nós até temos parceiros, até temos escolas que podem, entrar com algum pouco de dinheiro para ajudar às custas. Temos alguns parceiros que até podem patrocinar, digamos, apoiar esses projetos. Agora, os requisitos que nos pedem na candidatura, há algumas coisas que nós não podemos responder, que é, por exemplo, quais são as escolas? Depende, se nós conseguirmos 500 euros, vamos a 5. Se conseguimos 5 mil, vamos a 50. E, portanto, não conseguimos... mas agora, com este protocolo, com as ecoescolas, se calhar, também já conseguimos ter mais alguma facilidade. Sendo que lá está, nós não podemos identificar as 1.800 ecoescolas que há em Portugal como... Eles têm o potencial de nós lá irmos, mas nós não podemos dizer que vamos. Percebe? Mas pronto, queria só dar-lhe esta nota. Vamos deixar acabar este episódio por aqui. Tem sido uma conversa muito agradável. Vou ver se no próximo episódio consigo lhe perguntar alguma coisinha sobre aquela fase da China. Mas por hoje, e vamos deixar a mobilidade toda, como percebeu, não falámos de mobilidade, vamos deixar a parte da mobilidade toda para o próximo episódio. Por hoje, quero-lhe agradecer e vemo-nos na próxima quinta-feira. Muito bem, muito obrigada. Tem sido, de facto, uma conversa muito agradável. Obrigada. Vamos à segunda parte depois. Muito bem, até quinta. Quanto a si, já sabe, cá estaremos na próxima quinta-feira para continuar esta conversa com a diretora do Fundo Ambiental. Vamos deixar, portanto, a mobilidade e vou querer a opinião dela sobre a vertente das conversões de veículos a combustão para elétricos. Por hoje, fique saudável e aproveito também para repensar. Até sempre, até já.